Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores telespectadores e internautas, senhores e senhoras candidatos, sejam bem-vindos ao nosso evento Debate BQ 2020, momento que estamos oportunizando aos vereadores da nossa cidade, os candidatos a vereadores de nossa cidade, a se apresentarem para a comunidade de forma democrática. É com muito orgulho que damos início à série de transmissões para todas as plataformas das redes sociais e internet, onde apresentaremos para toda a comunidade barbacenense e para o mundo, através da internet, os nossos candidatos ao cargo de legisladores municipais. Nossas transmissões serão feitas através do portal PHMove no YouTube e compartilhado com todas as outras mídias sociais da internet. É de suma importância informar que todos os candidatos aqui presentes foram indicados por suas coligações e partidos, e a organização do evento não teve nenhuma ação de escolha entre os candidatos. Importante ressaltar também que a palavra debate refere-se ao debate que haverá dos candidatos ao Executivo Municipal, que será transmitido em data posterior. Nossa missão com este evento é auxiliar na democracia de nosso município, apresentando propostas e ideias dos nossos candidatos, indicados pelos partidos e coligações. Os candidatos receberão as regras de debate e foram informados através do grupo de WhatsApp das datas, hora e local do evento, hora proposto. Os candidatos que, mesmo estando nos grupos e informados da data, local e hora do evento, e não participarem, não poderão alegar falta de informação e perderão a oportunidade. O critério de distribuição nos painéis de transmissão foram estabelecidos através de representatividade partidária, ou seja, todos os partidos que aceitaram participar foram incluídos em cada grupo. Informamos também que a autoridade eleitoral da nossa região já tomou ciência de nosso evento através de documento encaminhado e protocolado. Sendo assim, declaramos aberta o 4º debate de transmissão PHMove dos candidatos a vereadores e prefeitos, eleições municipais Barbacena, Minas Gerais. Nota da organização. Em contato com a assessoria do PSL, a mesma informou que somente seria possível enviar representantes se caso fosse todos os candidatos, e devido à infraestrutura e também às questões de saúde na qual estamos passando, infelizmente, não conseguimos atender suas expectativas, lembrando que a organização oportunizou para o partido enviar a mesma quantidade de nomes que os outros partidos enviaram. Organização Debate BQ. Nota oficial. Barbacena, 3 de outubro de 2020. Caríssimos amigos do Debate BQ 2020, em primeiro lugar, gostaríamos de parabenizar sua iniciativa e pela promoção de um espaço para debate onde os candidatos possam abordar suas ideias e seus pontos de vista de forma democrática e livre. Agradecemos o convite no qual solicitaram a indicação de 15 nomes de candidatos a vereador pela nossa coligação Juntos Faremos Mais, PSD, PDT e PL. Contudo, não faremos a indicação por acreditarmos que todos os nossos 40 candidatos nos representam e são capacitados tanto para um debate quanto para ocuparem o cargo pleiteado. Acreditamos que, ao indicar 15 candidatos, nós iremos prejudicar os outros 25 que não participariam. Desta forma, mais uma vez, agradecemos o convite e parabenizamos-nos pela iniciativa. Atenciosamente, marketing da coligação Juntos Faremos Mais, do candidato Amarílio Andrade. Senhores, declaramos novamente aberta a sessão do debate 2020 BQ. Procederemos agora ao sorteio do primeiro candidato.
Giovanni Tavares. O candidato poderia sortear o seu companheiro de mesa? Candidato Fernando Bezerra. Senhores candidatos, como já informado, iniciaremos o debate com uma pergunta direcionada. E pela ordem, fica a cargo do candidato Giovanni Tavares responder inicialmente. Candidato Giovanni Tavares, seja bem-vindo. A pergunta é: qual sua visão em relação ao Executivo e o Legislativo Municipal? O senhor tem 1 minuto. Primeiramente, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você mencionou, quero agradecer. O Executivo e o Legislativo, primeiramente, a gente tem a responsabilidade de comandar a cidade, o Executivo e o Legislativo, e um precisa articular bem com o outro, precisa trabalhar junto, trabalhar em conformidade um com o outro, para que a gente consiga obter os seus resultados, cada um dentro de suas responsabilidades e de suas competências. Sinto que hoje a gente não tem essa articulação da forma que deveria ser e iremos em busca de conseguir articular e fazer um belo trabalho por Barbacena. Obrigado, candidato. Pela ordem, agora o candidato Fernando Bezerra. O candidato Fernando Bezerra tem 2 minutos para suas considerações, candidatos, com relação aos seus projetos e ideias para o Legislativo Municipal. Eu apresentei meu nome para ser candidato pelo Partido Democracia Cristã, porque acredito que há mais de 20 anos nós não temos um representante legal dentro da Câmara de Vereadores que represente a pessoa com deficiência. Por eu ser pessoa com deficiência e hoje estar como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu vejo que estamos muito carentes de política pública para nós, pessoas com deficiência. O que acontece? Nós não temos hoje pontos de ônibus acessíveis, adequado para as pessoas com deficiência. Não temos em Barbacena, uma cidade com 140 mil habitantes, não temos um táxi acessível, viabilizando a questão do transporte para os cadeirantes, principalmente. E o que acontece? Hoje somos mais de 20 mil pessoas com deficiência dentro do nosso município. E por também estar fazendo hemodiálise, eu vejo também o descaso do SUS sobre a questão da liberação de remédios. A farmácia fica muito longe do local de ponto de entrega dos remédios. Então, assim, são vários tipos de políticas que a gente pode estar fazendo na questão do âmbito da pessoa com deficiência e da melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso município. Falar de vereador é muito difícil, mas a gente tem que trabalhar muito com a demanda do povo, que o povo vem trazendo para a gente. Obrigado, candidato, pelas suas considerações. Pela ordem, continuamos com o candidato, com a palavra, Giovanni Tavares. Candidato Giovanni, o senhor tem 2 minutos para explanar suas considerações com relação à fiscalização no Legislativo Municipal. Correto. Bom,
A gente tem que levar a seguinte consideração, e eu gostaria de falar uma coisa bastante séria para vocês. Obviamente que se fala muito em vou fiscalizar, vou cobrar, vou andar junto, vou olhar, vamos cobrar mesmo do nosso executivo, o que eles vão fazer, como que eles estão andando. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que estão em casa. Vocês já pararam para ver quanto que um vereador custa para o município? Então, com essa reflexão eu quero dizer o seguinte: nós precisamos ser muito mais. A gente sabe a função de um vereador, mas a gente pode ser muito mais. Então, o que eu quero dizer e o que eu pretendo fazer é que nós vamos andar juntos com o nosso prefeito ou prefeita. Nós vamos bater na porta dele e nós vamos dizer: olha, nós estamos aqui para te fiscalizar, mas nós, a partir de agora, somos também a voz do povo. Nós somos a voz de você que está em casa assistindo a gente. Então, nós pretendemos caminhar juntos. E a gente não pode ser negligente em dizer assim: olha, gestor, a gente precisa contribuir com o gestor municipal. Além da cobrança, a gente pode contribuir sim em melhorias para o nosso município. Nós caminhamos pelos bairros, nós visitamos pessoas, nós visitamos lugares que a gente nem imaginava. Nós descobrimos necessidades que a gente talvez nem imaginava. Nós visitamos locais que talvez ninguém olhe, e a gente precisa olhar por isso. Então nós iremos sim caminhar junto com o prefeito ou com a prefeita que assumir Barbacena a partir de 2021. E nós iremos contribuir com isso, além da fiscalização, com sugestões para o nosso município. Obrigado, candidato, por suas considerações. Pela ordem, com a palavra, o candidato Fernando Bezerra. Candidato, suas considerações, ideias para fiscalização no Legislativo Municipal. Nós temos que, dentro da Câmara de Vereadores, essa é a nossa obrigação principal, a questão de fiscalizar o Executivo. Só que, infelizmente, no nosso município existe o toma lá da cá. A maioria dos vereadores hoje dentro do nosso município, eles fecham os olhos para os erros do Executivo e em troca de cargos, em troca de favores dentro do nosso município. Isso é uma covardia que eles fazem com o povo. Esses nossos, que dizem nossos representantes, eles não nos representam. Eles estão representando só a si mesmo. É aonde a gente fala: vamos renovar a Câmara de Vereadores para fiscalizar de verdade. Vamos botar gente nova que tenha compromisso com o município, que queira realmente fazer o melhor para a população. Tentar levantar auditoria em todos os processos que já existentes dentro do município. Temos que levantar auditoria. Essa concessão de ônibus que tem no nosso município, isso é um absurdo, pois ela não cumpre nem um terço do que deveria ser cumprido, principalmente na questão da pessoa com deficiência, na qualidade de um ponto de ônibus, numa guarita. Então, temos que fazer auditoria para poder fiscalizar o Executivo o tempo todo. E todos os processos nós temos que saber o porquê que está pedindo tanto dinheiro emprestado e a gente não vê obra nenhuma na cidade. Fizeram 5 mil. Candidato, muito obrigado. Seu tempo se encerrou. Pela ordem, com a palavra, o candidato Giovanni Tavares. Candidato, tem 30 segundos para suas considerações finais, candidato. Amigos de Barbacena, eu falo diretamente olhando no olho de vocês, aqui de forma virtual, mas imaginando cada um de vocês assistindo a gente aqui. A gente pretende buscar melhorias por Barbacena e a gente precisa de gente nova, a gente precisa de rostos novos, a gente precisa de pessoas que busquem pela nossa cidade de verdade. Vocês sabem aonde me achar, vocês sabem aonde me encontrar e vocês vão falar diretamente comigo. E eu estou aqui para ser a voz de vocês a partir de 1º de janeiro. Então eu conto com o apoio de vocês no dia 15 de novembro. Obrigado, candidato. Dando continuidade pela ordem,
Com a palavra, o candidato Fernando Bezerra. Candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Então, amigos, eu venho aqui humildemente pedir a vocês que no dia 15 de novembro vote Fernando Bezerra, 27123, e, se possível, ajude o meu candidato a prefeito, Pedro do Vale, 14. Obrigado, candidato. Os candidatos podem se colocar nos seus lugares. Dando continuidade. Próximo candidato sorteado. Candidato Ângelo Sátiro. Por gentileza, candidato, pode sortear o seu companheiro de mesa? O candidata Beth Lima. Candidata, por gentileza. Sejam bem-vindos, candidatos. Iniciando nossa transmissão com os candidatos a vereadores do nosso município. Pela ordem, o candidato Ângelo Sátiro terá a palavra. Candidato, qual sua visão em relação ao executivo e o legislativo municipal? O candidato tem 1 minuto para a resposta. A minha visão é que a função do vereador é criar leis que beneficiem a população e fiscalizar também o executivo, e que o executivo execute essas propostas de leis elaboradas para o benefício da população, que também tem as suas próprias leis, suas próprias ideias para a melhoria da população. Mas eu acredito também que a principal função do vereador é criar leis. Não adianta o vereador chegar, ficar prometendo e não ter propostas de leis. E leis é artigo 1, artigo 2, artigo 3, caput. E se o vereador, que a função dele é fazer leis, não tem proposta de leis, simplesmente o executivo também não vai ter nada. Nenhum nem outro, e tão pouco a população. Obrigado, candidato. Dando continuidade, pela ordem, passo a palavra à candidata Beth Lima. Candidata, a pergunta: qual sua visão em relação ao executivo e o legislativo municipal? Candidata tem 1 minuto. Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Então, desde lá para trás, com Aristóteles, com Locke, com Montesquieu, foi criado o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, uma responsabilidade muito grande nossa que é o legislativo, que é de fiscalizar a administração do prefeito, criar leis e também as partes orçamentárias de todo o executivo. Candidata, muito obrigado pelas suas palavras, pela resposta. Dando continuidade pela ordem, a palavra com o candidato Ângelo Sátiro. Candidato, quais seus projetos, suas ideias com relação ao legislativo municipal? O candidato tem 2 minutos para as suas considerações. Pois bem, como eu disse, eu acho que, para mim, a principal função do vereador é fazer leis, né? Então, eu não vou ficar devagando sobre situações econômicas, etc. Eu vou direto ao assunto. Eu tenho uma proposta para o transporte, eu tenho várias propostas, mas para o transporte, por exemplo, eu tenho uma que cria-se, artigo 1, cria-se as categorias de usuários, A, B1, B2, artigo 2, cria-se o abono
cidadão. O que esse abono cidadão é? Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, a pessoa se gasta mais ou menos R$200 por mês em transporte, o que dá direito mais ou menos a 57 viagens, 2 por dia. Com o abono cidadão, a pessoa, o usuário, vai continuar pagando esses R$200, só que em vez de usar 57 vezes, né, ele vai poder usar quantas vezes quiser, de manhã, de tarde. Isso vai possibilitar uma pessoa, se vai ter um esporte no bairro tal, ele mora no bairro Y, ele vai poder sair, transitar, sem ter, as famílias vão poder sair mais de casa no final de semana. Isso então vai fomentar o esporte, vai fomentar a cultura, que as pessoas vão poder se deslocar sem ter gasto a mais. E isso é previsto na lei orgânica. Se vocês olharem a lei orgânica fala que isso é possível. A outra coisa também é para a cultura. A gente propõe uma mudança na lei orgânica que põe 1% do PIB municipal, a gente propõe que seja 3%. E uma outra coisa, a gente vai pedir cota para negros e indígenas no serviço público municipal, tanto no legislativo como no executivo. Porque somos 64% da população barbacenense e 55% dos negros estão desempregados e apenas 2% está no serviço público. E a gente sabe que no serviço público, principalmente no serviço da questão de contratação, não existe mérito. Obrigado, candidato, pelas suas considerações. Pela ordem, com a palavra a candidata Beth Lima. Candidata, quais suas considerações para o Legislativo Municipal com relação a leis e ideias? A candidata tem 2 minutos. Obrigada. Eu acho que chega de obras ruins, chega de ruas cheias de buracos. Eu acho que a gente precisa investir em geração de renda, em geração de empregos. É isso que a população precisa, é isso que eu tenho feito as minhas caminhadas, não só agora que é campanha, não. Desde antes, a gente sempre ouviu as pessoas, eu sempre gostei de bater um papo e saber tudo que está acontecendo. E a cidade está Deus dará. Então, eu acho que precisamos, sim, investir nisso. E uma das outras propostas é a primeira infância, de 0 a 6 anos. É fundamental as creches nos bairros, descentralizar todo o governo, toda a administração no centro e olhar para as periferias, para os bairros. A primeira infância é fundamental. Uma boa creche com educação, eu acho que gera muitas coisas boas para o futuro do nosso país. E diminuir também, reduzir a violência contra a mulher. Eu acho que isso, o que tem acontecido, muita gente ou se cala ou não fica sabendo, mas a violência contra a mulher o índice é muito alto, muito alto. E isso é incrível, assim, muito triste, esses dados que a gente tem acompanhado. Obrigada. Obrigado, candidata. Dando continuidade, pela ordem, o candidato Ângelo Sátiro. Candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações com relação à fiscalização no legislativo. Tá, eu vou só me apresentar aqui antes de iniciar essa resposta. Meu nome é Ângelo Sátiro, eu sou antropólogo, sou historiador, morei um tempo na Europa estudando doutorado em antropologia, apesar de não concluir, porque eu voltei para Barbacena e acabei me envolvendo aqui. E atualmente eu sou aluno do 3º período de Direito, então tudo que a minha ideia de fiscalização ela vai basear-se na questão da norma, da legalidade. Então, eu creio que a fiscalização tem que ser, primeiro, ver se os vereadores estão cumprindo o seu próprio papel, que é de legislar, porque o que menos tem na Câmara Municipal é legislatura, é proposição de lei. Eu só vejo deputado pedindo calçamento de buraco, pintura de corrimão, isso aí não... Pois bem. E fiscalizar o prefeito, porque o prefeito ele tem que agir de acordo com a lei. E se a lei fala que não pode, não pode. E se a lei fala que pode, tem que fazer. Então, eu acho que nós temos que seguir a lei. Se a lei fala que o prefeito tem que arcar com certas coisas, como o nosso amigo aqui antes já falou,
às vezes a prefeitura faz as coisas, mas sem uma base legal. E isso está errado. Então, fiscalizar a questão da lei. Se a prefeitura estiver andando certinho, não tem problema. Agora, se a prefeitura estiver fazendo coisas erradas, abaixo da lei, não normativas, cabe quem está no legislativo de fiscalizar e está com algum processo, com auditoria, ou seja, é questão legal. Está dentro da lei, tranquilo. Não está, dançou. Obrigado, candidato. Dando continuidade com a palavra, a candidata Beth Lima. Candidata, poderia fazer suas considerações com relação à fiscalização no Legislativo Municipal. Quais suas ideias e projetos? 2 minutos. Sim, eu acho que todo mundo já me conhece por tantas festas das rosas que eu fiz e por não ter deixado morrer a tradição na nossa cidade. E eu não vi legislativo, eu não vi executivo me ajudando. Era eu, uma cidadã que vota, que paga seus impostos, que estava ali contribuindo para uma coisa da cidade que eram outras pessoas que poderiam ter feito. Mas eu fui lá e fiz. Então, é isso que eu vou ser para o executivo. Eu vou cobrar sim, eu vou cobrar muito. Vocês não têm noção do tanto que eu vou cobrar. Porque chega de ver, sinceramente, a gente não consegue, é muito surreal ver pessoas que durante 4 anos ocuparam o legislativo e estão lá nos bairros, igual ontem eu vi, pedindo e dando promessas de que mesmo? Porque não fizeram há 4 anos? Por que tem que fazer agora, que é a época eleitoral? Então, eu acho que eu vou incomodar bastante o executivo, que eu vou cobrar e fiscalizar muito, porque nós precisamos, eu vou ressaltar, geração de empregos, aumento de rendas, a primeira infância de 0 a 6 anos, a redução de violência contra as mulheres e melhorias para a nossa cidade, a parte de eventos, a parte de turismo. E é isso, eu acho que eu pretendo fazer uma boa caminhada no Legislativo. Obrigada. Obrigado, candidata. Dando continuidade pela ordem, com a palavra o candidato Ângelo Sátiro. Candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Bem, caríssimo eleitor e eleitora, eu gostaria que vocês votassem em mim, sinceramente, porque eu quero fazer propostas para mudar 2 coisas em Barbacena. Uma, a questão do transporte público, como eu disse, porque vai dar acessibilidade aos mais pobres e carentes de viajar pela cidade e ir onde quiserem. E a outra coisa é a questão das cotas raciais para negros. Como eu disse, a gente é 65% da população de Barbacena e a gente vive nas periferias com baixa escolaridade, com baixa estrutura de moradia, né? E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos resultados. Obrigado, candidato. Tempo encerrado. Dando continuidade, candidata Beth Lima. A senhora tem 30 segundos para suas considerações finais. Obrigada. Porque Beth Lima, na Câmara Municipal em 2021, porque eu quero representar você que está aí assistindo a gente. Eu quero fiscalizar o executivo. Chega de obras inacabadas, chega de pouca geração de empregos, chega de povo sofrido. Chega disso, vamos realmente fazer nossa cidade voltar a sorrir. Beth Lima, 27300. Obrigado, candidata. Candidato, por gentileza, vocês podem voltar para os seus lugares. Dando continuidade, próximo candidato a ser sorteado é Pastor Genésio Dias. Por gentileza, candidato, sorteie o seu companheiro de mesa. Professor
Felipe. Como já apresentado, candidatos, iniciamos com a pergunta e pela ordem com o pastor Genésio Dias. Candidato, qual sua visão em relação ao Executivo e o Legislativo Municipal? O candidato tem 1 minuto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E desde já agradecendo a oportunidade aqui de estarmos participando desse debate bem democrático e bem produtivo para a nossa cidade e para os cidadãos de bem comum. Então, respondendo à sua pergunta, a nossa visão é a mais ampla possível, né? Nós sabemos que por falta, talvez, de execuções de serviço público, né, tanto da parte do Executivo quanto do Legislativo, nós colocamos o nosso nome como opção, né, para termos uma nova opção para o cidadão de bem, o cidadão que batalha, que levanta cedo e que vai trabalhar. Então, essa é a nossa proposta para o cidadão de bem. Obrigado, candidato. Pela ordem, candidato com a palavra é o professor Felipe. Candidato, a pergunta: qual sua visão em relação ao Executivo e o Legislativo Municipal? O candidato tem 1 minuto. Obrigado, Sandro. Olá a todos e todas. Sou o professor Felipe, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, e gostaria de agradecer a toda a organização por essa oportunidade. O Poder Legislativo, ele representa a vontade da população que é soberana, e o Poder Executivo, a força, aquele que executa a vontade do povo. Então é importante que haja uma harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para que toda a população saia ganhando nesse processo. E é importante também que o Poder Legislativo tenha independência e isonomia na hora de tratar o Executivo para que ele possa fiscalizar com total independência. Então é dessa forma que pretendemos legislar na Câmara Municipal a partir do ano que vem. Obrigado, candidato. Dando continuidade, pela ordem, com a palavra o pastor Genésio Dias. Candidato, por gentileza, suas considerações com relação ao Legislativo Municipal. O candidato tem 2 minutos. Pois bem, as minhas considerações são as mais simples e as mais notórias possíveis, né? Uma vez que nós não nos encontramos representados pelo Poder Legislativo, tanto é que nós colocamos o nosso nome como uma de vossas opções, né? Você aí, nosso telespectador, você que nos ouve e nos assiste aqui por esse canal. Então, nós estamos apresentando o nosso nome, talvez porque nós não sentimos representado pelo Poder Legislativo, né? Nós sabemos que são muitas as demandas, são muitas as mazelas, mas quando se quer trabalhar, você consegue. Quando se corre atrás, você consegue. Talvez a nossa visão, né? Quando nós colocamos o nosso nome à disposição, é porque nos falta opção. Nos falta a opção que verdadeiramente nos representa, né? Porque nós sabemos que nós temos N opções, mas a opção que verdadeiramente nos representa, esta está deixando aquém. E por isso, não quero ser prepotente, mas como tem vários nomes excelentes na nossa cidade, eu coloquei o meu nome como mais um de vossas opções, né, para estar legislando, fiscalizando, trabalhando arduamente em teu favor. Então, se você se sente representado, talvez você deva insistir na mesma tecla. Agora, se você não se sinta representado, estamos colocando o nosso nome à sua disposição, pronto para fiscalizar arduamente, doa a quem doer, sem amarras do passado. Obrigado, candidato. Dando continuidade, com a palavra o candidato professor Felipe. Candidato, o candidato poderá fazer suas considerações com relação ao tema legislativo municipal.
candidato tem 2 minutos. Obrigado, Sandro. Como legislador, eu entendo que o papel dele é representar os anseios da população. Por isso, é importante que o mandato seja democrático, participativo, para sempre estar atualizado com esses anseios. Como vereador, eu pretendo defender, na Câmara Municipal, a gestão democrática das escolas municipais. Sou professor e entendo o papel da educação como agente transformador da sociedade, e por isso é imprescindível que as diretoras e diretores de escolas sejam eleitos pela comunidade escolar, pelos alunos, professores, todos os pais, toda a comunidade escolar como um todo. E porque assim, dessa forma, elas terão autonomia para cobrar do Executivo Municipal as necessidades, as demandas que a escola precisa. Então é uma forma de nós melhorarmos a nossa educação, além, claro, de defender a melhoria da infraestrutura e tudo mais que a escola precisa. A gente precisa também fortalecer a participação popular nas tomadas de decisão, implantando o orçamento participativo, defendendo a implantação do orçamento participativo, para que a população faça as suas escolhas, as prioridades que ela julga, né, mais importantes, na hora de executar o orçamento do Executivo. Por isso é importante que, como vereadores, nós apoiemos essa causa. É a forma de fazer com que a população participe ativamente das tomadas de decisão, assim como promover audiências públicas para temas de interesse, e sempre estar ao lado da população, ouvindo e construindo juntos para que a gente tenha uma cidade melhor. Assim, o Legislativo vai ter essa autonomia para poder tomar as melhores decisões para a nossa cidade. Obrigado, candidato. Dando continuidade, pela ordem, o candidato Pastor Genésio Dias. Pastor Genésio Dias, o senhor tem 2 minutos para suas considerações com relação à fiscalização no Legislativo Municipal. Pois bem, nós sabemos que é notório que a carência da fiscalização dos membros do Poder Legislativo, né? Então, uma vez que nós adentrarmos, uma vez que nós chegarmos lá no Legislativo, uma de nossas funções será fiscalizar. Nós queremos saber aonde está indo o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde. Nós queremos saber aonde está indo o dinheiro da infraestrutura que não é investido e não é regredido para você. Então, dos papéis que às vezes deixa muito a desejar. Então, é onde que nós devemos colocar, né, o Executivo para trabalhar de fato, né? De fato em seu favor. Mas e com isso nós só fazemos com um legislativo forte, um legislativo que não tem amarra, que não tem elos, né? Uma vez que você está desimpedido, uma vez que você não tem amarra, você tem total e plena liberdade de estar atuando, fazendo aquilo que é de dever. Não é mero favor que o membro do Poder Legislativo faz para o cidadão, não. É obrigação, é obrigação. O povo carece de mais legisladores e com isso nós precisamos renovar, nós precisamos ter uma Câmara efetivamente impulsionada, uma Câmara efetivamente que trabalhe, ou seja, a partir do momento que nós trocamos, a partir do momento que nós renovamos a nossa Câmara, nós colocamos pessoas com ideias novas, nós colocamos pessoas prontas para trabalhar. E eu tenho 100 projetos para te apresentar. Eu tenho 100 projetos para te apresentar para suster a sua necessidade. Se você se sentir representado, nós estamos aqui com o nosso nome, com a nossa disposição, com a nossa disponibilidade de estar trabalhando 100% por você. Então, está nas tuas mãos, o papel é teu, cidadão, está nas tuas mãos, a responsabilidade é tua, né? Talvez a responsabilidade não seria nossa aqui. Nós colocamos o nosso nome como opção, mas a responsabilidade está em tuas mãos. Obrigado, candidato. Dando continuidade pela ordem. Dando continuidade com a palavra, o candidato professor Felipe. Professor Felipe, o senhor tem 2 minutos para tratar o tema fiscalização no Legislativo Municipal. Obrigado, Sandro. Uma das atribuições do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. E por isso é importante que a Câmara Municipal tenha autonomia, tenha independência do Poder Executivo para fazer esse trabalho da maneira mais correta possível. Eu me proponho, enquanto vereador, ter essa autonomia, fazer essa fiscalização irrestrita e isonômica,
sempre tratando da melhor maneira possível todas as demandas que surgirem. É importantíssimo que nós estejamos atentos à correção da forma como os recursos são empregados, de todos os recursos que vêm das diversas esferas, federal, estadual, e que são aplicados na prefeitura, assim como a retidão na execução também de contratos, na contratação de pessoas, na forma como os cargos comissionados vão ser indicados. Tudo isso faz parte do Poder Legislativo controlar, fiscalizar da melhor maneira possível. E para isso é necessário que os vereadores e vereadoras tenham essa coragem, essa autonomia, essa independência do Poder Executivo para fiscalizar quem quer que seja, né? Independente de quem esteja na cadeira da prefeitura, os vereadores e vereadoras devem ter essa autonomia, devem ter essa independência. Por isso, eu me comprometo a, independente de quem esteja lá na cadeira da prefeitura, fazer essa fiscalização de maneira irrestrita, de maneira impessoal e de maneira independente. Só assim a gente vai ter a execução de boas políticas públicas, a Câmara Municipal exercendo de fato o seu papel, não só de legislar, mas também de tomar conta daquilo que é público, que vai para o bem de toda a população. Obrigado, candidato, por suas considerações com relação à fiscalização. Pela ordem, dando continuidade, o candidato Pastor Genésio Dias tem 30 segundos, pastor, para suas considerações finais. Pois bem, então, só para concluir aqui o nosso raciocínio, nesses últimos 30 segundos, nós temos grandes propostas para atuar em diversas áreas, né? Mas para isso precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio efetivamente para mudar. Se você quer a mudança, nós representamos a mudança. Se você opta pela velha política, você tem que optar pela velha política, aqueles que já estão lá. Aqueles que já estão lá e já não produzem mais nada. Obrigado, pastor Genésio Dias. Pela ordem, com a palavra, o professor Felipe, para suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez por essa oportunidade e conversar diretamente com o eleitor, com a eleitora, que Barbacena tem a oportunidade de fazer a mudança que ela precisa no dia das eleições. E essa mudança, ela passa pela escolha de novas pessoas com novas ideias e pessoas que estejam realmente comprometidas com a cidade. Por isso, no dia das eleições, eu peço o seu voto, professor Felipe 13111, e para prefeito, doutor Edson Rezende 13, trazendo a mudança que Barbacena precisa. Barbacena pode mais. Obrigado, candidato, por suas considerações. Os candidatos podem tomar seus devidos lugares. Dando continuidade, procederemos ao sorteio. O candidato sorteado é o candidato Jorge Lois, escritor. Candidato, por gentileza, sortear o candidato. Vai compor a mesa com o senhor. Candidato sorteado, Evangelista Maicon. Pode sentar, candidato. Os candidatos têm 1 minuto para proceder à resposta da pergunta. Pela ordem, com a palavra, o candidato Jorge Loz, escritor. Candidato, qual sua visão em relação ao Executivo e o Legislativo Municipal? Bom, o tempo é curto e não vou usar palavras técnicas. O Executivo é executar, Legislativo, legislar. Então vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, o prefeito tem que cumprir as leis onde nós criamos de acordo com a população. O que eles nos pedem, nós oferecemos, nós demonstramos
esperamos que o executivo a exerça. Dando continuidade, com a palavra, o candidato evangelista Michael, para responder a pergunta. Candidato, qual sua visão em relação ao Executivo e o Legislativo Municipal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Nós temos uma visão muito ampla desse Executivo e do Legislativo. Mas nós temos visto que esse Executivo atual e esse Legislativo não tem funcionado. Por isso até nós colocamos nosso nome em pauta para pedir à população que com a mudança o Legislativo funcione em favor de você e o Executivo possa executar de forma certa todos os projetos, todos os anseios da população. Obrigado, candidato. Dando continuidade, com a palavra o candidato Jorge Lois, escritor. Candidato, quais suas considerações, ideias e leis para o Legislativo Municipal? Vamos lá. Eu, como escritor, certo? E dentro da cultura, tenho a ideia do seguinte: criar cultura é dar conhecimento. Dar conhecimento é dar uma estabilidade a todos, entendeu? Dentro de uma dignidade do pensar, do cuidar, do viver. É isso. Obrigado, candidato, por suas considerações. Pela ordem, com a palavra, o candidato evangelista Michael. Candidato, quais suas ideias, projetos de leis com relação ao Legislativo Municipal? O candidato tem 2 minutos. Obrigado, Sandro. Eu como cidadão, a gente já vem numa caminhada aí e nós temos procurado formular projetos dentro da necessidade de cada área da cidade. Nós vemos aí, a gente já tem alguns projetos que a gente colocou em prática, como cidadãos mesmo. A gente tem um material escolar para as crianças carentes. Nós começamos a fazer isso aproximadamente 5 anos atrás. E fizemos esse projeto aí na periferia. Foi um projeto que surtiu muito efeito para aquela criança que não tinha ali um material escolar digno para poder estar estudando. Nós atendemos aí algumas escolas municipais. Esse é um dos nossos projetos, né, que nós temos para colocar em prática no Legislativo. Nós temos visto que a cidade está abandonada. Se a cidade está abandonada em alguns locais, é porque houve uma falha do Executivo. E se o Executivo falhou e o Legislativo não cobrou, não fiscalizou, foi uma falha do Legislativo. Então nós temos aí também uns projetos na área de obras para a cidade, que nós estaremos aplicando, mas estaremos principalmente fiscalizando para que a cidade não fique mais abandonada. Na área da educação ainda, nós temos um projeto de um pré-vestibular social, que funcionaria como um cursinho, né, atendendo assim a população carente, que não tem condições de pagar um cursinho, para assim disputar de igual para igual um vestibular com os outros candidatos. Obrigado, Sandro. Candidato evangelista Michael, obrigado pelas suas considerações. Dando continuidade, pela ordem com a palavra, o candidato Jorge Lois, escritor. Candidato, quais suas considerações e ideias com relação à fiscalização no Legislativo Municipal? O candidato tem 2 minutos para suas considerações. Bom, nós temos que ver se tudo que nós pedimos está sendo feito, tá certo? Se você tem a capacidade de criar leis, elas têm que ser cumpridas. E se essas leis estão dentro da necessidade do povo, entendeu? O povo tem o direito de estar satisfeito com os pedidos inseridos dentro dessas leis. O Executivo simplesmente, eu digo simplesmente, porque ele está acima de todos, é executar com dignidade
as 15 propostas dos vereadores que representam toda a população e a palavra da população. Obrigado, candidato. Encerrado o seu tempo. Ok. Dando continuidade, passo a palavra para o candidato evangelista Maicon. Candidato, quais são suas propostas, ideias com relação à fiscalização no Legislativo Municipal? Sim, o nosso papel, né, fundamental é a fiscalização do Executivo. A gente vê que não funciona hoje em dia, talvez por cargos, a gente não sabe o que acontece. Mas estamos aí para trabalhar junto ao Executivo. Para fiscalizar, fundamentalmente, você tem que estar por dentro, você tem que saber o que está acontecendo. Então a gente vai junto à população, a gente vai buscar os anseios da população, propondo os projetos, as leis, e assim a gente leva ao Executivo. E o Executivo tem a função de executar. Assim nós vamos lá para fiscalizar. Se é feito um empréstimo, onde foi esse empréstimo? Se veio uma verba para as obras, por que as obras não aconteceram? Para onde foi esse dinheiro? Em que foi destinada essa verba? Na educação, nós temos o Fundeb, que manda uma verba. E essa verba está sendo destinada para quê? Então nós vamos estar junto ao Executivo, fiscalizando de perto, para poder sabermos para onde está sendo destinada cada centavo dessas verbas. O candidato ainda tem tempo, mas encerrou sua palavra, candidato. Dando continuidade, com a palavra o candidato Jorge Lois, escritor, para suas considerações finais, candidato. O candidato tem 30 segundos. Bom, eu sou Jorge Lois, escritor barbacenense, represento Barbacena nacionalmente e internacionalmente, escrevo para todos, não para um tipo de pessoa, vou tentar fazer dentro do que eu posso e do que eu vou entender, entendeu? Para o benefício de Barbacena e toda a região, tá certo? Não sou nenhum vereador ainda, né? Não entendo de leis, mas eu sei que eu sou idêntico a todo o povo que eu conheço. Obrigado, candidato. Tempo encerrado. Com a palavra, o candidato evangelista Maicon. Candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a você que está nos assistindo por esses canais, a produção desse evento, que pode levar a você a nossa proposta. Então, no dia 15, eu peço a você que vote com consciência, vote pela mudança. Vote Evangelista Maicon, número 19.1900. E também vote Vando Robson para prefeito, para a gente mudar verdadeiramente essa cidade. Obrigado, candidatos. Os candidatos podem voltar para os seus lugares. Estando agora todos os partidos convidados pela organização do evento, a PHMove e a organização quer aqui trazer, e finalizando o evento, a representatividade de todos os partidos. Por isso, vou chamar as representatividades aqui agora para que assim finalizemos o debate. Representantes da coligação Barbacena Vale Mais, DC, PMN e PTB, por gentileza. Representantes do Podemos. Representantes do PV, PCdoB e PSOL.
representantes do PTC e republicanos, representantes do MDB, representantes do PT, representantes do Avante, sendo assim, senhores participantes, a organização do evento agradece a participação de todos e dá por encerrado o debate 2020 BQ. Obrigado.